Salve! Vamos colocar nosso botão na janela, tá certo? E colocar também, obviamente, uma ação no botão. Bem, vamos lá. Vamos tirar a cópia do primeiro elemento, aqui, da primeira janela que a gente fez, que é a janela básica, para poder a gente trabalhar em cima dela. Então aqui, troca o nome de janela para que botão. Opa, esqueci de trocar. Aqui, rename A04. Pronto, que button A04. Perfeito. Então essa é a janela básica, né? Lembrando que ela é a janela que não tem nada e a gente constrói em cima desse modelo. Muito bem. Descer aqui e vamos construir. Lembrando que todos os elementos de formulário a gente faz dentro de uma função para poder no futuro isso facilitar bastante para a gente. Então vou colocar aqui o montar formulário, certo? E vou construir o nosso botão. Como eu comentei para vocês, é sempre muito simples de armazenar os elementos dentro da tela. A primeira coisa que a gente faz é montar e depois escolher onde ele vai ficar. Então, como é que eu monto esse elemento? Vou chamar de botão 1, tá certo? Botão 1. O nome do elemento responsável pelo botão é o quê? Push button. E aí a gente diz o que é que vai ter escrito nele, vamos dizer aqui, ó, ok, e aonde ele vai ficar, no caso, self, certo? Então, pronto, está feito o botão. O que a gente precisa fazer agora é posicionar ele na tela. Então, botão 1.move e vamos colocar ele afastado 50 da esquerda e afastado 100 do topo. Tá certo? Lembrando que a gente precisa chamar essa função que a gente acabou de criar, né? Então, self.montar formulário. Só um detalhe, essa função aqui, para poder manipular a janela, ela precisa receber self, certo? A própria janela. Então, com isso, a gente só precisa fazer uma coisa, que é importar agora o nosso botão que a gente está usando. Então, de QT widget, a gente vai que push button, tá certo? Muito bem, F6 aqui, prontinho. Olha aqui o botão, obviamente que ele não vai ter nenhuma ação porque a gente não programou isso ainda, né? Mas vocês notaram que a lógica é muito fácil, né? Monta, depois diz onde ele vai ficar. Muito bem, então vamos fazer uma função para esse carinha. O que é que a gente vai fazer? Bem, dentro da classe, certo? Um recurso só em relação à classe, a gente vai definir a ação do botão. Então eu vou chamar aqui, deixa eu organizar o código aqui para não ficar muita coisa na tela, ele ficar isoladinho aqui, ó, fica mais fácil de ver. Então o que é que a gente vai fazer? Def ação do botão, certo? Essa ação do botão, self. E ela vai fazer o quê? Não vou fazer muita coisa não, só para vocês verem acontecendo. Vou botar um print. Você clicou no botão. Prontinho. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que este botão, quando clicado, dispare a ação que está contida dentro dessa função. Para isso é muito simples. É só você prestar atenção. Olha só, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer que quando eu clicar no botão, esta ação ligue-se a esta função, tá certo? Então olha as palavras-chave, quando eu clicar, eu quero que você se ligue a uma função, certo? E, obviamente, qual é o papel da função? Fazer o que está escrito dentro dela. Então vamos pegar essas palavras-chave que eu escrevi aqui em cima e fazer o seguinte, ó, nosso botão, ponto, quando eu clicar. Então, clique. Faça o que? Se ligue. Connect. Connect a quem? A uma função. Que função? Self.ação do botão. Tá certo? Pronto, acabou. É isso aqui. Apagar aqui a linha, rodar. Prontinho. Então vai sair o print, né? Lembrando que o print sai aqui no console. Dá um clique no OK, ó. E você clicou no botão. Pronto. Tá feita a nossa ação, certo?
Botão é bem fácil de trabalhar, né? Tipo, levou aí 4 minutos para explicar, ou seja, para fazer deve levar menos de um minuto. Bem, vamos aproveitar também e não deixar só esse vídeo muito curtinho. Vamos fazer uma caixinha de confirmação. Então, ao invés de sair no print, ele vai exibir uma caixinha com OK, tá certo? Então, para isso, a gente vai utilizar o QMessageBox. Então, para não dar erro, eu vou importar logo ele aqui. QMessageBox, tá certo? QMessageBox. Para trabalhar com ele, a gente vai vir cá embaixo na nossa ação do botão e vamos trocar o print pela janela, tá certo? Vamos chamar de info, de informação. Então, o que é que esse info vai receber? Não é, lembra? É só montar e depois fazer aparecer. No caso do Message Box, a gente só precisa de uma coisinha um pouco diferente, tá? O código é um pouquinho mais extenso, mas a lógica é a mesma coisa. Então eu vou dizer que info vai receber que message box ponto. Depois deem uma olhada, eu botei aqui dois S, são dois S. Depois deem uma olhada na documentação do que message box, tá certo? Eu vou usar a question, que é um dos tipos de caixa de mensagem. Então, essa caixa de mensagem vai ser vinculada a quem? A minha própria janela. Então, self, tá certo? Vou escrever um título, confirmação, vírgula, vou escrever a mensagem que vai aparecer no meio da tela. Parabéns. Opa, esqueci de botar as aspas. Parabéns. Você clicou no botão. Então, beleza. Tá certo? Agora a gente vai dizer quais são os tipos de botão que vai aparecer na janela. Vamos botar um sim, um não, certo? Um sim, um não. Então eu vou botar aqui vírgula, descer aqui, que message box ponto yes. E o pipe, certo? O pipe é essa tecla que fica do lado do shift esquerdo aí no seu teclado. Então pipe que message box ponto no. Tá ok? Pronto. Prontinho. Vamos fazer acontecer? F6. Clica aqui. Ok. Ó, a confirmação, que é o título. Parabéns, você clicou no botão. E aí tem o botão sim e o botão não. Tá bom? Então, ok, sim e não a mesma coisa. Então, digamos que você queira controlar as ações desse botão aqui, sim e não, né? Por exemplo, a gente pode fazer na hora do login, se a pessoa desistir, ela for fechar a janela, tem certeza que deseja fechar, aí lá no login a gente vai fazer, né? Você errou o usuário e a senha, para poder avisar o usuário e tal. Então, a gente testa o botão clicado através do info, da variável info. Tá certo? Essa variável ela vai receber o botão que foi clicado e a gente compara. Basicamente assim, se info foi igual, bem, igual a quem? Quais são os botões que a gente tem? A gente tem o botão QMessageBox yes e o QMessageBox no. Então, se info foi igual a QMessageBox yes, tá certo? A gente pode fazer qualquer coisa, vou dar print. Opa, você clicou no botão sim, tá certo? Else print, você clicou no botão não. Prontinho. Vamos rodar aqui? Então, ok, agora sim, você clicou no botão sim. Agora não, você clicou no botão não. Prontinho. Tá feito aí a nossa ação do nosso botão. Agora eu vou organizar aqui para poder ficar de acordo com a padronização. Aqui dois enters separando as funções. Prontinho. Só fazendo um review rápido de cabeça, né? A gente criou o botão, colocamos ele em self. Quem é self é nossa própria window. Dizemos que ele vai se mover 50 da esquerda e 100 do topo. E ligamos o botão 1. Quando ele for clicado, ele vai se conectar à selfie ação do botão. O que é que selfie ação do botão vai fazer? Exibir uma caixa de mensagem com este título
com esta mensagem, com dois botões, o botão Yes e o botão No, tá certo? E aqui embaixo a gente testou. Se o botão clicado for Yes, ele faz uma coisa, caso contrário, ele faz outra, tá certo? É só uma coisa rápida, observe, isso é importante chamar atenção, porque às vezes na hora que a gente está programando, a gente passa distraído, dá o erro, a gente não consegue identificar o que é. Observe que a chamada da função do botão não é uma chamada padrão de função. Por exemplo, como é que eu chamo a função montar formulário? Self.montar formulário e por fim abre e fecha parênteses. No Clicked Connect a gente vai usar sem os parênteses no final, tá certo? Então uma outra coisa é que você observa que como não tem parênteses, não dá para poder passar parâmetro. Dá sim para passar parâmetro. A gente usa as funções lambda dentro da declaração da chamada da função, que é esse lugar que está selecionado aí na tela. Mas eu não vou usar isso agora não para poder a gente não encher de coisa que a gente não vai usar tão cedo. Depois eu paro um momento e a gente faz uma chamada de função com passagem de parâmetro. Tá tudo bem? Então, muito fácil fazer o botão. No próximo vídeo, já a gente começa a construir nossa telinha de login, aquela primeira telinha de login que eu já mostrei para vocês. Então, o que é que a gente precisa para poder fazer a telinha de login? A gente precisa dos conhecimentos sobre imagem, certo? Deixa eu ver aqui, ó, view login, deixa eu ver se eu fiz a chamada lá embaixo. Prontinho, executar ela aqui. Pronto, a gente vai fazer essa telinha de login no próximo vídeo, tá certo? Então, ela precisa de uma imagem, dois campos de texto, sendo que um deles a gente sabe que a gente precisa mudar para o campo senha, e um botão, bem como trocar a cor do plano do fundo. Não sei se dá para perceber, mas a cor do plano de fundo aqui é branco, tá certo? Então tem duas imagens, uma imagem aqui embaixo também para dar esse efeito bacana aqui, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode falar. Até mais. Tchau.